Moraes avança, extrapola e decreta: Bolsonaro em prisão domiciliar, o dia em que a injustiça vestiu toga. O que antes parecia impensável agora escancara a face sombria do autoritarismo. Alexandre de Moraes decreta prisão domiciliar para Jair Bolsonaro, o líder que arrastou multidões, que reacendeu o patriotismo e que ousou enfrentar o sistema. Não é justiça, é perseguição, é vingança política travestida de legalidade. Enquanto criminosos de verdade são soltos com decisões relâmpago, o ex-presidente, amado por milhões, é tratado como inimigo do Estado. O Brasil presencia o uso da caneta como arma e da toga como escudo contra a voz do povo. Mas a história já mostrou. Quanto mais tentam calar um patriota, mais alto ecoa o seu nome nas ruas. Bolsonaro não está sozinho e essa guerra ainda não terminou. Nessas horas a gente tem que ter muita calma, muito pé no chão. Diz o ditado que antes de começar a melhorar, costuma piorar muito. Pois eu acho que esse piorar muito chegou no limite do limite agora. Justo hoje, quando sai a segunda fase da Vaza Toga, com documentos, evidências e conversas entre a chefe de gabinete do Alexandre de Moraes, os juízes substitutos, a forma como eles fabricaram evidências e provas para prender pessoas inocentes apenas pelo posicionamento delas nas redes sociais, parece que para abafar esse escândalo, porque este sim é um escândalo, tá? Este é o escândalo verdadeiro. Parece que para abafar esse escândalo, Alexandre de Moraes faz isso aqui agora. Olha o absurdo. Moraes decreta prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. O PF faz busca na casa do presidente e leva todos os celulares. Bolsonaro está preso em casa neste momento. Gradativamente, ele vai cada vez mais tentando censurar, calar e matar Bolsonaro. Porque como é um passo pequeno a cada vez, a intenção é não causar uma grande comoção. Se você, ao invés de simplesmente aniquilar uma pessoa de uma vez por todas, se você faz aos poucos, a sociedade vai acostumando com isso. Pois eu não estou disposto a acostumar. Olha o absurdo da decisão. Vou pegar alguns trechos aqui, porque é a coisa mais abjeta. Cara, se esse cara continuar ministro do STF, esquece Brasil, esquece eleição, esquece democracia. Tá? Olha isso aqui. Eles usaram essa postagem do Flávio Bolsonaro, onde o Flávio Bolsonaro postou o pai dele em casa, porque ele está em prisão domiciliar no final de semana, com tornozeleira falando no celular. Aí vem a justificativa. Agindo ilicitamente, o réu Jair Bolsonaro se dirigiu aos manifestantes reunidos em Copacabana, no Rio de Janeiro, produzindo dolosa e conscientemente material pré-fabricado para seus... Olha da onde que saiu isso aqui, que a fala do Bolsonaro em Copacabana foi um material pré-fabricado. Ele fica imitando isso toda hora. Material pré-fabricado. A fala do presidente num evento de apoio a ele, onde ele simplesmente fala: boa tarde, Copacabana, não desista. Ele falou uma frase ou outra, foi um material pré-fabricado para seus partidários continuarem a tentar coagir o Supremo Tribunal Federal e obstruir a justiça, tanto que o telefonema com seu filho foi publicado na plataforma Instagram. Olha que loucura, gente. A participação de Jair Bolsonaro em sua mensagem por telefone foi divulgada pela imprensa nas redes sociais. Aí tá aqui a imprensa divulgando. Bolsonaro saudou os presentes e afirmou que a manifestação é pela nossa liberdade, pelo nosso futuro e pelo Brasil. Olha só a frase pré-fabricada de coação ao STF, de intimidação, de ataque ao STF. Pela nossa liberdade, pelo nosso futuro e pelo Brasil. Olha a loucura que virou o Brasil, gente. E aí diz que o Flávio apagou depois, Flávio apaga post, então a gente não sabe. Por que apaga? Ninguém sabe hoje em dia o que não pode, o que pode fazer mais. Então, na dúvida, você vai pela precaução. Agora não, a precaução da dúvida, nesse caso, virou confissão. E aqui tá o Flávio aparecendo de novo, Flávio Bolsonaro postando ele. Olha que loucura é essa, gente? Aí tem uma imagem do Carlos publicando o pai dele, sozinho em casa. Bolsonaro está sendo preso por atos de terceiros, que não necessariamente tiveram a consciência dele.
Ele continua. Não obstante isso, as falas de Eduardo Bolsonaro direcionadas aos manifestantes na data de ontem também corroboram a atuação coordenada dos filhos a partir das mensagens do ataque ao Supremo Tribunal Federal. Meu Deus do céu, se isso não for uma ditadura das mais graves, das mais sérias, eu não sei o que é. Eu não sei o que. Aí ele coloca que mostra sinais de desgaste. Pra que tem isso aqui? Ó, a tônica dos discursos do judiciário, especialmente ao ministro Alexandre de Moraes, relator das ações. Então vamos lá. Para concluir, Bolsonaro agora tá preso em casa, tá? Ele não pode sair. Ah, olha isso aqui. Conforme tenho afirmado reiteradamente, a justiça é cega, mas não é tola. A justiça não permitirá que um réu a faça de tola, achando que ficará impune por ter poder político e econômico. A justiça é igual para todos os réus que descumprem deliberadamente. Menos se você for assassino, traficante corrupto, ou fizer rachadinha e confessar que faz rachadinha, aí você não tem problema nenhum. Cara do céu. Então vamos lá. Proibição de visitas, salvo dos seus advogados regularmente constituídos e com procuração nos autos, além de outras pessoas previamente autorizadas por esse Supremo Tribunal Federal. Os visitantes autorizados pela Suprema Corte nessa decisão ou a partir de requerimento formulado nos autos ficam expressamente proibidos de utilizar celular, tirar fotos ou gravar imagens. Presta atenção, você não pode usar celular na casa do Bolsonaro. Você está entendendo isso? Na casa do Bolsonaro não pode ter celular. Proibição do uso de celular diretamente ou por intermédio. Ele não pode pôr a mão num celular. Não é só rede social. O Bolsonaro não pode pegar em um celular. Mas a democracia está bem. Tá tudo bem na democracia. Tá tudo perfeito, gente. Relator Alexandre de Moraes. No mesmo dia que fica provado através das provas apresentadas por Eduardo Tagliaferro que o Alexandre de Moraes criou uma justiça paralela para perseguir pessoas pelo seu posicionamento na rede social e prendê-las no 9 de janeiro. Agora vamos lá. O que o Moraes quer? Por que o Moraes está fazendo isso? O Moraes está criando uma situação onde ele coloca os seus colegas da primeira turma numa situação onde eles sejam obrigados a votar. Isso vai para o plenário da primeira turma, tá? A primeira turma vai ter que votar essa cautelar. E todos que votarem favoráveis, o Moraes ele sabe que essas pessoas vão ser sancionadas pela Magnitsky. E ao serem sancionadas, ele não vai ficar mais sozinho. O Moraes não quer ficar sozinho. Ele quer arrastar outras pessoas do STF para serem sancionadas também pela Magnitsky. Você está entendendo? Ele está sozinho, ele está isolado. Então, para não ficar isolado, ele cria uma situação onde ele coloca os seus colegas a votar também. Colegas ministros do Moraes, todos que votarem junto com isso, o que o Moraes quer? Ele criou uma armadilha para que os senhores sejam arrastados para Magnitsky.